Bom, mais um mês se foi e hoje eu tô aqui para trazer para vocês a minha resenha / experiências com esse livro que foi, assim, muito panfletado pelo Jeff ano passado. Se bobear até hoje é muito panfletado por ele e foi uma experiência, assim, incrível. Eu selecionei esse livro achando que era um gênero e era outro. Eu vou trazer mais detalhe para vocês mais para frente, mas eu tô falando de Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr. E antes de continuar, antes que eu me esqueça, já vou pedir aqui para vocês, caso você não seja inscrito, você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe com um amigo caso você goste e compartilhe com o inimigo caso você não goste. Tá ok? Então bora pro vídeo. Essa gente inventa cada coisa. Cidade nas Nuvens foi lançado ano passado pela editora Intrínseca. E ele é o tipo de livro que, assim, é uma história de um livro contada dentro de um livro, né? Mas esse livro que passa por várias eras. Importante já citar desde o começo sobre esse livro, que me deixou um pouco confuso, é que por ele ter um livro dentro de um livro, isso não é muito citado, isso não é muito explicado no começo. E já nas primeiras páginas ele já fala, ele já traz partes desse livro. Então eu ficava assim, não, pera, tava falando de fulana, e do nada tá aparecendo Coco no Volândia, que é o título do livro, né? Da história que passa aqui. Eu ficava assim, mas de onde que... Quem é esse cara? Quem que é Coco? Onde é Coco no Volândia? O que é isso? Eu não tava entendendo. Assim, aquela coisa de que é só nas primeiras páginas que depois você começa a entender a história, todos os personagens, aí começa a entender mais fácil. A segunda questão é que ele passa em 3 épocas do tempo diferente, com 5 personagens ao todo. Então, no começo, por mais que tenha ali a descrição de estamos no ano tal, e começa a falar sobre o personagem X, até eu entender que também tinha essa mudança de eras, foi um pouco complicado. Não é coisas tipo assim que o livro é complicado. Não, Mark, eu não gosto de ler sinopse do livro antes de ler. Eu acho que eu vou estar meio que espiando, sabe, pelo buraco da fechadura. Aí eu começo a desanimar e tal. Então eu prefiro pegar assim, sabendo quase nada do livro, e pegar e ler e ter a minha experiência com ele. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, com base nisso que eu falei antes a respeito de não ler sinopse, eu peguei esse livro achando que era um livro de fantasia, porque, olha, você vê a capa, você vê um livro, vê nuvens, aqui atrás tem um castelo ali em cima do livro, eu pensei, bom, é um livro de fantasia. Só que, assim, de fantasia não tem nada. Eu acho que o gênero que mais se enquadra seria ficção histórica. Tenho quase certeza que ele se enquadra nessa categoria de gênero literário. Então, como eu disse, ele se passa em 3 eras do tempo diferentes. Então, eu vou estar citando aqui para vocês qual é a era do tempo e quais personagens estão nessa era, ok? Então, na primeira era do tempo, a gente pega data do século XV, 1480, mais ou menos. Sei que é o século XV, em Constantinopla, onde a gente começa a entender a vida e os medos, os anseios de Ana. Ana é uma garota órfã de aproximadamente 13 anos. Ela vive dentro das muralhas de Constantinopla com a sua irmã em um convento de irmãs de caridade, vamos assim dizer. Elas fazem bordados, peças de roupa para a igreja. E a Ana é uma garota assim muito exploradora. Ela aprende a ler, ela sempre quer aprender mais. E numa determinada circunstância, ela encontra um livro. Até então não se tem um título para esse livro. Eu sei que esse livro ele é muito procurado por muitas pessoas, já desde aquela época. Ele é considerado como o livro da humanidade, que tem os segredos da humanidade. Conta a história de Eton. Mais pra frente eu vou citar para vocês o que é a história de Eton. Mas até então, o que se lê em Cidade nas Nuvens sobre esse livro, a história de Eton, é só isso. Aí temos o desenvolver da história de Ana. Paralelo à linha do tempo da Ana, temos também a história de Omeir.
Eu vou pronunciar assim porque eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que eu li o nome dele. O Omeir mora numa cidade, num vilarejo fora de Constantinopla. A família dele é meio que expulsa do vilarejo por eles acharem que o nascimento do rapaz, do Omeir, veio como se fosse um mau agouro, porque ele nasceu com o que a gente entende hoje em dia de fenda palatina. Então eles acham que aquilo é praga dos deuses, que ele é um diabo reencarnado, então o pessoal não quer ficar muito perto dele, então ele vive mais isolado com a mãe, o avô e as irmãs. E nisso ele cresce, um rapaz trabalhador, um rapaz bondoso e que não consegue ver essas maldades nas pessoas. Na verdade, ele vê como se as pessoas é que tivessem errada a respeito dele, né? Mas ainda assim ele tem aquele receio, porque as pessoas sempre viram o rosto para ele, sempre olham com ele com ar de desprezo, então ele sofre um pouco com questão disso. O Omeir vai ser recrutado para o exército para poder invadir Constantinopla, e nisso a Ana vai meio que fugir dessa invasão, e num determinado momento a vida dela vai se cruzar com a de Omeir. Então ela vai apresentar para ele também a história de Eton. Já em 2020, a gente já tem a história de Zeno, que é um octogenário. Ele mora em Idaho, nos Estados Unidos, e ele se encontra numa biblioteca pública, uma biblioteca escolar, com mais 5 crianças para fazer uma peça de teatro sobre a história de Eton. Já a essa altura, eu já percebia que o Zeno era quem tinha traduzido o livro de Eton, né, do grego para o inglês. Então a gente já tem uma noção de que ele aprendeu essa língua foi durante a guerra, o que aconteceu, por que ele tem essa, vamos dizer, essa fissura, esse desejo tão grande assim de traduzir a história do Eton, de até fazer uma peça de teatro, de transmitir essa mensagem da história de Eton para outras gerações. Só que paralelo à história de Zeno, a gente tem também a história de Seymour. Seymour, eu vou pronunciar Seymour porque também é um outro nome que foi assim que eu pronunciei enquanto eu lia, né? Então ficou assim. Seymour, já nessa mesma linha do tempo, nessa mesma biblioteca, ele entra lá com uma mochila, enfia a mochila, assim, guarda a mochila dentro das prateleiras da biblioteca com 2 bombas dentro da biblioteca. Melhor, com 2 bombas dentro da mochila que está na biblioteca com o Zeno, mais 5 crianças. Aí você imagina o que vai acontecer, né? A terceira linha do tempo eu acho que é assim, a mais doida e a mais fora da casinha de tudo que eu li no livro. Não só no livro, mas como em todo. Porque a gente está no ano 65 em Argos, que é uma espaçonave, e a gente acompanha a história de Constance. Constance, se eu não me engano, ela está ali na faixa dos 11 para 12 anos, que a gente começa a acompanhar a vida dela. Ela nunca pisou na Terra, ela nasceu dentro dessa espaçonave. E, se eu não me engano, a tripulação é de umas 60 pessoas, mais ou menos, então não tem muita gente. E a missão dessa nave é, tipo assim, eles falam que a Terra se tornou um lugar inabitável e que eles precisavam viajar nessa espaçonave até esse outro planeta, que esse outro planeta tinha condições de vida melhores. Todo esse mistério do porquê que eles estão indo, para onde que eles estão indo e tudo mais, acaba acontecendo uma coisa muito bizarra lá, que ela se vê isolada. Constance se vê isolada junto com uma inteligência artificial, eu acho que é a melhor maneira de se dizer. Nesse isolamento ela começa a procurar mais, tentar entender o que está acontecendo, por que ela está isolada, e ela acaba esbarrando no livro de Eton, porque quando estava na Terra, o pai dela estava na Terra, o pai dela tinha um exemplar do livro de Eton. Então, assim, no começo eu fiquei muito confuso com relação a tudo isso de Eton. Quem é Eton? Porque eu falava, pô, tem 5 personagens, ainda tem um Eton, mas quem é Eton? O que acontece? O livro, Cidade nas Nuvens, ele vira e mexe entre um capítulo e outro de cada personagem, entre espaços do tempo de um personagem para o outro. Ele traz trechos da tradução do livro
de Eton. Esse livro de Eton é que se chama Coconuvolândia. Não sei se eu já citei aqui no vídeo, mas ele é que o título do livro se chama Coconuvolândia, que conta a história de Eton, que é traduzido por Zeno. Aí eu consegui encaixar toda essa história. Dentro da história de Eton, a gente descobre que Eton era um pastor que queria viver com as aves num paraíso para aves, que ele achava que existia. E aí a gente descobre como ele chega até lá, porque ele queria se transformar numa ave para poder viver no paraíso das aves. Só que não foi tão fácil assim. Ele vive, eu acho que 1 ano como um burro, depois 1 ano como um peixe, depois 1 ano... Acho que eu não sei se mais 1 ano. E depois é que ele se transforma numa ave. Ele queria se transformar numa coruja ou numa águia, mas acaba se transformando em um corvo. A trama ela é muito bem escrita porque ela é contada através do ponto de vista de cada personagem. Então a gente tem ali os medos, os desejos de cada um deles, dependendo do local onde eles estão. Então, assim, é muito bem escrito. E a conexão que eles têm, porque em determinado momento cada um deles vai se esbarrar com Coconuvolândia. Vou começar a tratar com o título do livro de Eton desse modo daqui pra frente, tá ok? Então, o modo como cada um, apesar de cada um viver em um tempo diferente, ter as suas ideias diferentes, tudo diferente, a conexão que eles têm com Coconuvolândia é praticamente a mesma. E assim, é legal porque o livro é grande, ele tem mais ou menos umas 750 páginas, e apesar de ter 5... Aí você pensa, nossa, mas tem 5 personagens, ainda tem um livro dentro de um livro e tal. Mas o autor consegue colocar isso de um modo assim que fica muito tranquilo de ler. Só no começo ali que é um pouco confuso, mas é porque a questão de introdução de personagem, de você entender a vida dos personagens. Mas eu arrisco dizer que depois de um ponto onde Constance, a Ana, o Zeno, até o Simon e o Omir, que são os que têm menos contato com o livro, ou melhor, que têm um contato mais tardio com o livro na história, o livro de Eton, além de ter essa conexão imensa com o livro, eles têm uma resposta totalmente diferente. O livro é o mesmo, os personagens são diferentes, tipo, as pessoas que leem o livro são diferentes, mas o que cada um absorve do livro é totalmente diferente. E o que acaba acontecendo com a gente também, a gente pode ler. Eu, por exemplo, eu li esse livro e tive uma perspectiva X de vida sobre esse livro, principalmente com questão ambiental, vamos assim dizer. Então, vai ter o Jeff, por exemplo, pode ter lido esse livro e ter visto ele mais no contexto de como um livro pode perpetuar pela eternidade. Ele pode ter absorvido mais isso, não que eu não tenha absorvido, também absorvi isso, tanto que senão não ia estar nem fazendo lógica eu estar citando isso aqui. A ideia principal que eu tive desse livro foi totalmente diferente. E o que pode acontecer com cada um que vai ler. Seja esse livro, seja qualquer livro. Então, assim, é literalmente um livro para leitores, um livro para quem gosta de ler. Porra! Tudo isso? Uma última informação que eu quero trazer aqui para vocês é sobre Simon. Já que eu estou falando sobre os personagens e tal, então eu quero trazer uma informação aqui sobre ele, porque assim, não é citado no livro com todas as letras, mas eu entendi que o Simon, ele tem algum distúrbio, eu não sei se diria intelectual, eu não sei dizer qual tipo de... Eu sei que ele aparenta ter espectro autista. Não sei em que grau que ele tem, se é leve, eu sei que não é forte, porque ele consegue se interagir com as outras pessoas, conviver com as outras pessoas. Eu sei que quem tem autismo severo tem uma convivência social muito limitada, ela não consegue se envolver com outras pessoas. O Simon consegue, ele interage com outras pessoas, ele conversa e tudo mais. Mas por o livro trazer o ponto de vista do personagem com relação... Quando eu li o Simon falando sobre ruídos, que ele tinha que usar abafador de ruídos para ele ficar mais calmo. Quando ele decorava coisas que a gente pensava assim, poxa, mas eu vou decorar isso daqui para quê? Sabe, mas para ele era muito importante aquilo. Então era coisas assim, sei que são todos estereótipos, mas eu não sou um psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou da área,
e poder falar, não, ele não é ou ele é. O livro não deixa essa informação, ele não passa essa informação, mas o que eu entendi foi isso, tá ok? Eu estou sentindo uma treta! Quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei assim, será que esse vai ser o primeiro livro que eu não vou dar 5 estrelas e que se bobear eu não vou nem favoritar? Porque assim, o começo dele é confuso. Eu acho que mesmo se eu tivesse lido a sinopse, que fosse a sinopse aqui atrás do livro, eu acho que ainda assim eu ficaria um pouco confuso, porque ele só começa a engatar, eu acho que lá para a página 150, 200. Então assim, ele é um livro grande, então é justificável, mas ainda assim ele é um pouco lento, ele é um pouco travado. Então quem não tem o hábito de ler livro grande, ou quem gosta de mais ação, mais quase que tiroteio, vamos assim dizer, eu não recomendo esse livro. Eu recomendo mais esse livro assim, se você tiver numa vibe, eu quero ler um livro, independente do que ele seja, independente da história, independente do tempo que eu vou demorar para ler e tal. Então assim, aí eu recomendo as pessoas a lerem esse livro. E assim, eu me surpreendi positivamente pela história, por tudo. Quando já estava ali no clímax, eu acho que pode ser considerado o clímax, onde todas as 5 histórias, melhor, os 5 personagens tiveram uma mudança radical em suas vidas, eu fiquei fissurado. Eu falei, não, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Ai meu Deus, e agora? E agora? E quando eu vi, eu já estava faltando 100 páginas só para ler, então assim, eu amei. Foi como eu disse, foi uma surpresa total. E graças aos deuses dos livros, me surpreendi positivamente. Foi um livro assim, que seria favoritado meu também. Pretendo reler esse livro, quero deixar aqui já em vídeo. Eu pretendo ler esse livro quando eu tiver mais velho. Não vou dizer uns 5, mas eu acho que uns 10 anos pra frente. Porque eu sei que eu vou estar com outra cabeça, vou estar com outra experiência, tanto de leitura quanto de vida. E eu quero deixar aqui registrado, eu quero assistir esse vídeo antes de ler esse livro novamente daqui a 10 anos, para mim ver se a minha concepção de tudo que eu li, ou melhor, de tudo que eu vou ter lido depois de 10 anos, se vai ser a mesma que eu estou tendo agora que eu li esse livro, ou se vai ser diferente, o que evoluiu ou não. Deixa aqui esse recado, essa promessa, essa dívida comigo mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, galera, obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça, novamente, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificações. Até semana que vem. Tchau, tchau. Guerreira. Humildade eu não preciso nem falar, porque transparece no meu rosto.